Começando agora mais um Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Seja muito bem-vindo, olha aí, já chega brindando. Tchim, saúde. Prazerzaço ter você mais uma vez aqui com a gente aí. Prazer é meu, Flávio. Prazer é meu estar aqui com você toda quinta-feira. Hoje a gente tem, para variar, duas feras, que é o Rogério Enachev e o Luiz Gastão Bolognese. E vamos fazer uma linda viagem por uma das regiões mais lindas da Itália, que é a Toscana. É isso mesmo, tá aí, ó. Vinho é uma viagem. Quero agradecer ao nosso patrocinador, a Grande Mistral. Quem quer conhecer essa fera, Rogério Enachev, o homem que é louco por viagem e deixa todo mundo louco por viagem. Vem pra dentro, Rogério! Aqui, garoto, começar com vinho aqui que é melhor, né? Essa primeira imagem aqui que é a melhor de todas. Tudo bem, gente? Seja muito bem-vindo. Olha, sou fã desse cara. Eu que agradeço bastante. Obrigado, Flávio, Cid, grande abraço pra ti. E hoje vai ser um bate-papo bem legal. Obrigado mesmo e obrigado pela oportunidade de estar nesse canal, né? E poder falar pra sua audiência. Vem pra dentro, mestre! Olha o Master aí, olha aí. Saúde! Tá aí, suas palavras iniciais, Gastão, pode falar aí. Viagem e vinho, esse VV aqui, nós vamos desenvolver hoje, e eu já provoco o meu amigo Rogério dizendo o seguinte: nos últimos 20 anos, todas as visitas e viagens que eu fiz na minha vida, obviamente, as pessoais, as profissionais eu dei uma esticada, foram sempre com a meta do vinho. E aí, no rounding, a gente faz as outras coisas. E o que eu mais fiquei feliz de tudo do Rogério, que ele estudou teologia, né? Eu sou engenheiro mecânico, mas o meu avô era engenheiro civil. Meu avô, engenheiro civil da Poli, foi o maior construtor de igrejas aqui no estado de São Paulo. Inclusive, com Gabriel, muito famosa, projeto do meu avô. E o meu avô me deu esse gosto pela arquitetura das igrejas. E aí nós vamos falar um pouquinho hoje, não só do vinho, mas vamos viajar na Florença, que o Rogério tanto adora, e vamos falar um pouquinho do conjunto arquitetônico das igrejas de lá, que são, na minha opinião, o maior patrimônio do planeta. Então, eu queria agradecer mesmo, Flávio, Cid, Rogério, por estar aqui com vocês, para a gente falar de vinho, falar das viagens e falar das grandes paixões, que eu não tenho dúvida nenhuma. A gente respeita quem não bebe, mas quem toma um vinhozinho é sempre mais feliz. Que maravilha! Então, indo direto ao ponto, dá uma visão geral pra gente da Toscana, enfim, de como o vinho se insere. Coloca a bola em jogo aí, por favor. Perfeito, obrigado, Cid, pela pergunta. É assim, a primeira coisa é para falar da Itália, né? A Itália é o único país do mundo que produz vinho em todas as suas regiões. Isso não quer dizer que o vinho italiano é o meu vinho favorito, tá? Porque meus grandes amigos me chamam, desculpe o termo, de moça de aluguel, porque eu gosto de todo vinho. E é verdade, eu não tenho vinho que eu não gosto. E quando eu não gosto, eu me aprofundo. Mas a Itália é fascinante. Então é realmente uma viagem espetacular. E quando a gente fala de Itália, você já falou do Vêneto, e a gente pode falar com destaque, obviamente, o Piemonte, tem vinhos muito clássicos de lá, mas sem dúvida nenhuma a região que tem mais charme, né? Que tem mais, vamos dizer assim, desenvolvimento nos últimos anos e que gera muita paixão. A região da Toscana é realmente provocante demais, né? Ela é, eu diria, quase completa, né? Porque ela, desde a parte marítima que ela tem, né? Da parte da praia, e depois o interno dela, especificamente falando das regiões vitivinícolas, mas falando também de Firenze e de Siena, eu diria para vocês, se uma pessoa escolher um lugar no mundo para fazer, tirando, obviamente, as Disneys da vida, né? Mas para você fazer uma viagem de conhecimento, de arte, de culinária e principalmente dos vinhos, talvez a Toscana seja um dos destinos mais espetaculares de todo o planeta. Vamos aproveitar esse mapinha aqui, já mostrar, eu acho que esse mapa gráfico é muito importante, tá, Flávio? Porque o mapa geográfico diz isso, né? Como eu falei, todas as regiões da Itália produzem vinhos, o único país do mundo, e se você pegar a Toscana, que está agora explicadinho aqui no mapinha que nós preparamos para mostrar, praticamente todas as regiões dentro da região, da macro-região da Toscana, produzem vinhos. Os corações principais vitivinícolas da Toscana, que são os destaques, sem dúvida nenhuma, é o que a gente chama do Chianti clássico, que é o coração entre Firenze e Siena.
está conglomerado ali. A gente vai falar um pouquinho das cidades e de algumas vinícolas destacadas, mas nós vamos falar também um pouquinho de Montalcino, que está um pouquinho mais ao sul, com uma colinha de Montepulciano, que é outra região importante. E aí nós vamos falar da costa da Toscana, que tem sido seguramente, né? Os americanos ajudaram muito nisso, bem como ajudaram na difusão dos Brunelos. A parte da Toscana, que nasceu lá, o principal e icônico super toscano, vale a pena a gente falar. E depois eu conto só um pouquinho lá da região, do outro lado da região, mais para o leste, que aí tem a região também de Cortona, que produz vinhos muito especiais. Então eu diria que são esses 5 grandes macro-regiões que a gente vai explorar um pouquinho aqui. Eu tenho certeza que quem gosta de vinho já ouviu falar na maioria desses vinhos que eu acabei de comentar. Muito bem, então vamos começar essa viagem, né? Vamos, com muito gosto. Então o que eu queria mesmo destacar, uma das coisas que mais me fascina na Toscana, e aí eu vou falar especificamente, né? A teologia já foi dito pelo Rogério, né? Eu sou dentro da teologia, eu sou um católico quase fervoroso, mas neto daquele senhor apaixonado por igreja, Dr. Durval da Costa Alves Ribeiro, meu avô, que era fascinado, e esse sim, um católico ferrenho. Meu avô, para vocês terem uma ideia, ia na missa todos os dias. Nunca deixou de ir, morreu aos 98 anos de idade. É uma pessoa que também teve muito sucesso na vida, foi como o Rogério, um grande empreendedor, e nos deixou, mas deixou um legado muito grande. E eu me lembro quando eu fui a visitar Firenze a primeira vez, e foi uma coisa inesquecível, né? Porque do ponto de vista arquitetônico, a gente pegar a cidade, e principalmente, de novo, no que eu estou falando aqui, na arquitetura das igrejas, eu não conheço nenhum lugar do planeta que tenha uma riqueza igual, como Santa Maria Novella, Santa Croce, Santa Maria Maggiore, uma lá em cima também na Piazzale Roma, lá em cima que chama San Miniato al Monte. São todas igrejas fascinantes. E aí depois a gente vai também descendo um pouquinho para a arquitetura da própria cidade, né? Falando dos principais museus, da Galeria do Uffizi, falando do Palazzo Pitti, passando pela Ponte Vecchio. Então, a Florença é, para mim, um negócio muito forte, que ela junta, basicamente, o que o Rogério falou, né? Que é a paixão pela viagem. Eu fui pouco para Florença, eu tive lá uma meia dúzia de vezes, e a sensação que eu tenho é que eu não conheço nada ainda. Eu preciso ir lá mais umas 10 vezes para poder me aprofundar um pouquinho mais. E aí, quando você chega lá, né, você respira vinho, né? É vinho para todo lado. Uma culinária fabulosa, né? Mas com uma carga do vinho impressionante. E o legal que isso vem no passado é que existe uma rivalidade. De novo, a rivalidade vai, desculpa talvez até o meu exagero, também no conjunto arquitetônico. E ao sul, a cidade de Siena, que é uma das cidades talvez mais mágicas da Itália. Onde também, para quem não sabe, Siena, tem aí, você está me mostrando, ó, Piazza del Campo, onde a gente tem o Palio 2 vezes por ano, que é a corrida de cavalo, que tem séculos e até hoje está presente, e que também a Catedral de Siena, aí sim, eu acho que a Catedral de Siena é a catedral mais espetacular do mundo, do ponto de vista do conjunto arquitetônico, e aí vale um destaque para vocês, do solo, o chão que você pisa em Siena é de uma riqueza grande. Talvez ela perca, do ponto de vista litúrgico, da Catedral de Milão, mas é uma coisa que é imperdível. Então, para quem gosta desse tipo de arquitetura, viajar por essas 2 cidades é fantástico. E aí vem o vinho, né? O vinho é essa viagem que você esquece um pouquinho das igrejas. Olha aí a Santa Maria Maggiore, que maravilha, né? A bandeira do Palio ali. Quando você sai da arquitetura, sai da história de Firenze, aliás, o sorvete lá da Ponte Vecchio também é muito bom, um dos melhores da Itália, você tem um trajeto entre Firenze e Siena, que é o coração do que eu acabei de falar, o Chianti Clássico, e você passa por uma série de pequenas cidades, pequenos povoados, que são fascinantes, tá? Eu poderia destacar uns 50 para vocês, tá? Mas aqui nessa fotozinha tá logo de cara, né? As principais micro-regiões, tem cidades principais, Radin Chianti, Greve in Chianti, Castellina in Chianti e, por último, Castelnuovo Berardenga. Eu diria que essas cidades mostram o que é a complexidade e a parte de solo, onde os vinhos são plantados, são de extrema variedade, tá? A gente tem vários tipos de solo disponíveis para plantação de uva. E aqui vale a primeira como brincadeira, né? A Sangiovese, que é a uva que reina no coração
do Chianti clássico, ela pode ser misturada pela própria denominação de origem, ela deixa que um vinho Chianti possa ter até 15% de uvas estrangeiras. Tem algumas leis já que já falam que pode ter até 20% de uvas estrangeiras. Mas a Sangiovese é a mola mestra e é obrigatório ela ser predominante. E a Sangiovese, para quem não sabe, produz espumante, diversos tipos e estilos de vinhos, seja de vinhos muito clarinhos, simples de tomar, até verdadeiros essências, e para quem não sabe também, faz vinhos doces maravilhosos, que aí volta de novo a remeter para a religião, né? Que é o famoso vinho santo. O principal vinho santo é feito de Trebbiano pelo volume, mas os melhores vinhos santos são feitos com a uva Sangiovese. Então a Sangiovese é a grande brincadeira. Tem uma que você falou que é apaixonado, né? Inclusive a gente tem algumas imagens aí bacanas, que é a Fonterutoli, né? Eu sou deveras apaixonado, né? Eu tenho realmente uma paixão especial. Existem verdadeiros ícones na vitivinicultura italiana. Um deles, por exemplo, é o Carlo Ferrini, que fazia tanto o Brancaia quanto o Castelo de Fonterutoli, e, por exemplo, também o melhor vinho de Montepulciano, que ele faz lá no Poliziano. É um gênio esse Carlo Ferrini. Como, por exemplo, um Franco Bernabé, que faz, por exemplo, o Fontodi, que é um outro vinho que nós vamos falar aqui, que é o Flaccianello della Pieve, que é um purezza, que eu tenho uma paixão também muito especial. E aqui o legal do Castelo de Fonterutoli, brincando com o Rogério, que eu fui com a minha mulher visitar o Castelo de Fonterutoli, e aí é assim, você vê uma placa, né? Todas as cidades da Itália vê uma placa escrito com as letras negras, e em volta vem uma margenzinha vermelha, Fonterutoli. Eu estava mais ou menos uns 60 por hora, eu cruzei a cidade em 12 segundos, que já veio a placa com aquela cortada assim, tinha acabado. A cidade de Fonterutoli, o povoado, só tem um único lugar, que é a vinícola. É uma vinícola com um povoadozinho que tem lá o Fonterutoli. Me parece que você já esteve lá, né, Flávio? É uma das coisas espetaculares. Eu ia colocar isso para você. Olha, é encantador o lugar. Tá aí algumas imagens aí para a gente mostrar. Olha. O lugar é maravilhoso, cara. É como você falou, é um borgo, né? Que era aí era um lugar habitado e tal. E eles transformaram isso num hotel. Então são várias casinhas e tal, muito bem cuidadas e reformadas e tal. Que é um encanto, cara. É um encanto. Esse lugar é maravilhoso, maravilhoso. Tem coisas assim sensacionais. E não é nada assim, é caro e proibitivo, não. Não. Muito tranquilo de você ir, come-se muito bem, bebe-se muito bem, é um lugar maravilhoso, é um ótimo lugar para fazer base para você conhecer a região. Eu fiz a minha base aí, nesse Castelo de Fonterutoli. Não, e tem a ver as dicas, né? Por exemplo, eu fiquei, na época não estava pronto ainda o hotel deles, o borgo deles ligado ao turismo, e eu fiquei lá em Castellino in Chianti, que é do lado, na Rocca delle Macie. Pra você ter uma ideia, é exatamente o que você falou. Não são lugares sofisticados e uma climatologia. Eu tive a honra de ir numa colheita, um pouquinho mais para o final de agosto, e peguei dias maravilhosos. E são lugares simples, mas eu me lembro como hoje, aquele céu azul, aquelas vinhas circundando, e eu na piscina tomando lá um vinhozinho, uma Vernaccia de San Gimignano, acompanhando a piscina antes de eu poder entrar nos clientes propriamente ditos. É realmente uma experiência espetacular. Olha esses ciprestes aí. Esse cipreste, sabe o que me lembrou? Uma da propriedade do Sting, o grande Sting, lá o vocalista do The Police, que comprou uma propriedade aí pertinho do Fonterutoli. Fazer o quê, né? Essa imagem, ela mostra exatamente uma imagem assim, mais distanciada do borgo Fonterutoli. Tá ali, é isso aí. Essa é a cidade toda. Uma cidadezinha, né? É muito legal, cara, muito legal. E existem diversas dessas, tá, Flávio? Diversas. Com certeza. Microcidades. E aí tá o vinho deles, né? O Mazzei, né? Mazzei é o vinho deles, né? Mazzei é a família, eu conheço tanto o Francesco quanto o Felipe, que me recepcionaram lá. E do lado da foto aqui, do Siepi, é um Super Tuscan, mais um. O Super Tuscan, que é normalmente 50% di Sangiovese e 50% di Merlot. Merlot e Sangiovese. E quem inventou esse vinho é o Carlo Ferrini, que vai virar um pouco carne de vaca aqui, que é um gênio. Esse vinho já derrotou em degustação às cegas todos os grandes super toscanos. Quando eu trabalhava na Espanha, quando eu organizei uma degustação de 8 vinhos, e o Fiat foi o campeão absoluto da
lendária safra de 97. Então vamos para outra aí que você me falou. Essa eu não conheço, não. Você me disse que você conhece, que é muito legal. Essa fica numa... Lembra daquele quadrilátero lá que eu falei? Greve em Chianti, Castellino em Chianti, Errado em Chianti. É uma cidade chamada Panzano. Panzano está nesse quadrilátero exatamente entre Firenze e Siena, e é um dos lugares das minhas visitas na Itália, talvez tenha sido uma das vinícolas que mais me impressionou, tá? A família que é proprietária é uma família chamada Manetti, e a família Manetti, ela faz pisos. Por exemplo, o piso das igrejas, quem faz já há algum tempo, alguns séculos, é a família Manetti, tá? E esses caras têm essa vinícola, o enólogo é o Franco Bernabé, que eu contei para vocês, e para mim faz, na minha humilde opinião, o Sangiovese em pureza deles, que é o Fatianello, é um dos melhores Sangioveses que eu conheço, tá? Competindo disparadamente com os melhores Brunelos, em cara de igual para igual, e muitas vezes os superam. Depois da Fondotti, a gente tem mais uma aí também, dessa região de Chianti, né, que você também recomenda. Eu também não tive a oportunidade, estou aprendendo aqui com você, cara. Eu vou voltar para a Toscana para visitar esses lugares todos, que estou achando maravilhoso, né? Castelo de Ama eu nunca tive lá, não. Mas esse lugar é outro lugar extraordinário, também vizinho. Eu não diria que é walking distance, mas é 10, 15 quilômetros de distância uma vinícola da outra, às vezes até mais perto que isso. E o Castelo de Ama é proprietário de um casal espetacular. O casal chama-se Lorenza Sebasti, a mulher que veio no Brasil no ano passado, eu tive a honra de jantar com ela. É uma visita extraordinária, maravilhosa, e aqui vale um destaque. Eles têm os Chiantis Reserva, que são de single vineyard, mais caros dentre todos. Por que eles são mais caros? São os mais disputados, são os melhores. E esse vinho La Parita é um Merlot 100%. Esse é um Merlot impurezza, como eles dizem. Esse aqui é o grande concorrente do Chateau Petrus ou do Le Pen na Itália, tá? Ele rivaliza com outros dois, três grandes Merlots, como os melhores Merlots do planeta, tá? Vinha La Parita do Castelo de Ama, além da Sangiovese e seus Chiantis maravilhosos. Aí tem mais uma imagem aí do Castelo. Isso, olha lá. Olha o Chianti clássico de novo, a entrada do Castelo de Ama, e é uma visita, as vinhas são espetaculares e a adega, né, a cantina que eles chamam, é uma beleza também. Para mim, joia da coroa. A família adora, a Lorenza adora o Marco Palante, o marido dela, e eles adoram os brasileiros, tá? Gostam de vir para o Brasil. O filho dele esteve aqui no show da Mistral há uns 3 anos atrás, conheci o menino, então está em boas mãos a continuidade dessa família maravilhosa, que é a família Palante Sebasti. Maravilha, eu vou dar uma oportunidade agora para o nosso amigo Rogério fazer uma pergunta aí. Faz aí, Rogério, manda aí. Ô, Gastão, antes de falar de fazer a pergunta, eu quero, como teólogo, dizer o seguinte: o primeiro milagre de Jesus, lembra qual foi? Transformar a água em vinho. Transformar a água em vinho, meu amigo. Foi o primeiro milagre de Jesus. Então, se Jesus transformou água em vinho, é que o negócio é bom. Então, a gente tem que valorizar isso aqui. Então, um brinde. Vou contigo e não abro. Quando as pessoas começam, Rogério, a falar de vinho, falar de bebida alcoólica, eu sempre uso esse jargão. Deus teve a oportunidade para abençoar, ou teve a oportunidade, a felicidade, de abençoar 2 coisas. O pão, e ele podia ter abençoado a água. Só que ele, muito inteligente, que eu conheço esse rapaz, obviamente abençoou o vinho ao invés da água. Então, estamos juntos e ninguém tira essa da gente, tá? Beleza. Então, se Jesus aprovou, tá tudo aprovado, meu amigo. Não precisa nem esquentar a cabeça. Cara, bom, viu? Bem, é o seguinte, vinho é uma coisa maravilhosa, mas a Itália, de todos os países que eu conheço no mundo, é a gastronomia que mais me fascina. Eu adoro a gastronomia italiana, tanto que eu recomendo para todos os meus clientes, assim, vai para um país esquisito, tá muito estranho, procura um restaurante italiano. Com certeza você não vai ter problema nenhum. Vai ter um bom vinho e vai ter também comida à vontade. Então, com a sua experiência nessa região que é maravilhosa, eu amo a Toscana, né? Tive em Siena, concordo com tudo que você falou, Catedral de Siena, aquela porta do Batistério em Firenze, é uma obra de arte maravilhosa, contando a vida de Jesus, a história de Jesus, um negócio absurdo aquilo ali de maravilhoso, né? Então, e uma coisa que eu queria dizer, 70% de todos os monumentos históricos do mundo estão na Itália. Exatamente.
estão na Itália. Então, a Itália é rica. Então, bem, a pergunta é a seguinte, meu amigo. Eu gosto de comer. Me indica restaurantes bons nessa região da Toscana. Sempre com o viés do vinho. Então, a primeira coisa é o seguinte, adorei o que você falou, e eu sou um cara, de novo, eu não gosto de polarizar, tá? Então, eu tenho uns amigos, que eu não vou dizer o nome, mas se tiver alguém assistindo, eles vão ficar bravos, o problema é deles. Eles são italianófilos. E me enchem um pouco o saco demais, os italianófilos. Por quê? Porque eu, como você, adoro a culinária do mundo inteiro. Então, como eu falei, todas as minhas viagens foram direcionadas ao vinho. Quando eu vou no local, eu tomo vinho do local e eu como a comida do local. Então, não dá para tirar, por exemplo, os méritos. A melhor culinária do mundo, quando ela tem um foco, entre aspas, mais natural, é a Itália. A Itália, óleo extra vergine e, por exemplo, a carne de manzo, que é a carne de vaca, o porco, maiale, e depois, por último, os peixes, são impecáveis. Mas eu fico bravo quando esquecem, por exemplo, da culinária, que você foi muito a Paris, não vem que não tem. A culinária francesa, ela é extraordinária. Eu, para falar a verdade para você, sempre brincam comigo, né? Se eu fosse para a câmara de gás ou para a cadeira elétrica, quais seriam os meus últimos desejos? Eu escolheria um blend de tudo, tá? Eu escolho pata negra espanhol, um chambertin francês e, com certeza, eu pediria talvez uns langostinos aí do restaurante romano, que eu vou falar agora aí na Toscana. Então, eu acho que é isso, a gente não deve polarizar, mas eu concordo com você, e você me fez lembrar um amigo meu, que é o decano da minha confraria, 81 anos, ele falou assim, que foi para Paris, e que no dia mais feliz de todos foi no dia que ele achou um restaurante italiano e comeu uma massa. Muito bom. A Itália tem isso mesmo, é realmente espetacular a influência, inclusive, que nós temos, tá? Então, eu estava pensando, né? As melhores experiências que eu tive em todas as minhas visitas à Itália, e na Toscana não foi diferente, Rogério, foram na casa dos produtores de vinho. Aí você realmente... Pra você ter uma ideia, eu fui nessa vinícola na Rocca delle Macie e a gente jantou e lá para umas 3 da manhã nós fomos para a cozinha e eu fui fazer lá um prato que é ridículo de fazer, que é o espaguete com peperoncino, que é nada mais que tomatinho, né? Que é o melhor tomate do mundo, o da Toscana, corta ele no meio, bota o peperoncino, que é aquela pimentinha que é ardida, dá uma passada no azeite, joga a pasta e acabou o jogo. Foi uma experiência incrível. Mas eu destacaria, como eu falei, o Romano, o restaurante romano lá de Viareggio, é espetacular, fica mais ou menos 100 quilômetros de Firenze, para o lado oeste, e aí a cidade de Firenze tem alguns lugares para quem cultua o vinho e que quer comer bem. A gente tem lá a Enoteca Pinchiori e a Cantineta Antinori, são dois lugares que eu destacaria. A adega dessa Enoteca Pinchiori é um negócio de chorar, tá? Se você quiser mesmo ler a carta de vinho, você tem que chegar umas 2 horas antes, porque é infinito a oferta que ele tem. E uma culinária realmente muito boa. E aí, Rogério, eu vou concordar com você. Eu, na França, como eu provoquei, eu vou dar mais a dica do restaurante. Na Itália, é o contrário. Na Itália, se você for comer uma bela de uma pizza num restaurante ali da esquina, que atravessou a Ponte Vecchio ali, perto da Loggia della Signoria, eu garanto que você vai comer bem, principalmente se você não inventar. Então eu acho que a Itália tem disso mesmo, uma vasta oferta, e que eu tive o prazer. Eu, na brincadeira que eu fiz com o Sérgio, eu acho que restaurante ainda conheço melhor ainda os do Piemonte, e acredito que, se quiser, também conheço muito lá o Vêneto, tá? Então, eu diria que a capital mesmo da culinária da Toscana, sem dúvida nenhuma, é a cidade de Firenze, com inúmeros, e esses dois são os grandes destaques que eu acho que, para quem gosta de vinho e comer bem, vai ter lá todo tipo de oferta, do vinho bilionário até o vinho mais simples, que vai ser um Chianti clássico desse estilo nosso aqui, e já deixa a gente extremamente feliz. Gastão, se você me permite, eu queria dar uma dica aqui para o pessoal, porque eu estive lá na região, e vou dar uma dica assim mais popular, mas olha, maravilhoso, que é o Dario Cecchini, que é um cara que já ficou aí consagrado aí no mundo, né? Esse cara é um açougueiro, ele era um açougueiro, de repente criou um restaurante com a famosa bisteca fiorentina, tá aí, ó, olha a imagem aí, ó. Cara, e é maravilhoso, tá? Maravilhoso também. Restaurante, para você comer uma bisteca, eu recomendo o seguinte, vá no almoço, que é muita carne.
é muita carne, e é o seguinte, eu não consigo, se eu comesse tudo de carne que eles oferecem lá nesse restaurante, que é assim, você paga uma quantia fixa e senta, você chega assim, você não reserva a mesa, você chega lá, você senta numa mesa, no mesão grandão, tá? Que eles vai na ordem, você vai chegando, vai sentando, não tem lugar marcado, e ele já vai chegando assim, olha, chegou aqui um casal do Brasil. Aqui está o Flávio e a Vilma, aqui fulano e fulano de Israel, aqui está o fulano e cicrano da Coreia, aquele ali é do Japão e tal. Vira uma Babel, cara. Uma torre de Babel comendo bisteca fiorentina, de todos os tipos, formatos. E, cara, os caras são especialistas nesse negócio. É fantástico, fantástico. Eu não tive nessa daí, mas a bisteca fiorentina, como eu falei, eu comi na casa dos produtores e é um negócio espetacular. Eu não tive essa oportunidade, mas, pô, eu acho que essa dica aqui, pelo menos as pessoas podem. Eu queria dar mais 2 dicasinhas aqui. Esse aqui, eu fui visitar uma das vinícolas, você vai falar daqui a pouco, eu não vou falar agora. Mas... como eu fui visitar, a duração da visita durou mais do que eu imaginava. Quem conseguiu para mim, inclusive, essa visita, ela é reguladíssima e tal, foi o Sérgio Silva, nosso amigo aí. Ele conseguiu, eu fui lá visitar essa vinícola. Como passou da hora, e aí eu corri, peguei o carro e fui lá para esse restaurante que eu tinha reservado. É um restaurante de 1 estrela Michelin. Tá aí o Roberto, aí, que é o chefe. Nós chegamos atrasados lá, gente. Olha... chegamos atrasados e tem um detalhe, essas coisas de viagem que a gente gosta de contar, né? Como eu cheguei atrasado, eu já cheguei me desculpando, né? E o cara estava fechado, cara, ele já fechou. Aí ele virou para mim e falou o seguinte, que eu me perdi também no caminho, foi uma confusão. E aí ele virou para mim e falou assim, vem cá, você quer comer mesmo aqui? Eu falei, claro, se for possível. Faz o seguinte, olha, eu tenho um evento, estou preparando aqui um evento, um casamento, não sei o que lá e tal, e... você senta ali na mesa, eu vou pedir o meu médico para te atender ali. O cara botou a roupa para me atender e foi lá. E aí ele começou... Você concorda em não pedir nada? Deixa que eu... Isso é o que eu mais queria. Então, me surpreenda. E o cara foi uma tarde toda comendo com esse cara, esse maluco aí, esse tal de Roberto. Cara, é sensacional. Fica em Silene. Aliás, o nome do restaurante é Silene, fica em Pessina. Fica assim meia hora, 40 minutos ali da região de Montaltino. E tem mais esse aqui, ó, que é o Borgo San Giacomo. Aí esse aqui é coisa séria. Esse aqui fica em Firenze, na beira do Arno. Isso aqui é 8h30 da noite, mais ou menos. Está lá no fundo. Tá linda. Fundo. Se você conseguir pegar essa mesa, eu reservei com antecedência. Consegui pegar essa mesa aí. É dos deuses. Mas, enfim, essas eram as minhas dicas aí de restaurante. Dá uma dica para o nosso amigo Rogério de Siena. Chama Osteria Le Logge, com 2 Gs. Le Logge. É um negócio... Aqui que eu estou aprendendo. Eu fui lá just once. É um negócio high-end. Tá? Sensacional. High-end, é estrelado no Michelin. É uma experiência enogastronômica também. Não tanto quanto da Enoteca Pinchiori, porque tem um volume de vinho na Pinchiori que é difícil ter. Eu diria que só o Ciao de Tornavento tem parecido, tá? Mas esse aqui também tem uma carta legal e uma comida espetacular, tá? E essa brincadeira que você fez, Flávio, que eles botaram para escolher, eles aprenderam com os franceses, tá? É o menu confiança. É isso aí. O Cid conhece bastante e já teve, inclusive, num ou 2 desses restaurantes que você citou aí. Que já tive no Enoteca Pinchiori e foi espetacular. Gastão, fala pra gente dos Brunelos. A gente estava falando que antes, agora vamos para os Brunelos. Fala pra gente. Aí é uma delícia. Falar de Brunello é o seguinte, né? O negócio da conquista, né? Tem várias piadas, né? Do Brunello. E o Brunello é o seguinte, né? Tem um grande amigo meu que foi jornalista da Gazeta Mercantil, falecida, e que perguntaram para ele assim, você gosta de Brunello? Você podia me dizer uma sugestão de Brunellos que o senhor gostaria de tomar? Ele falou, eu gostaria de tomar um Brunello 1898, que foi o primeiro fundado lá, criado pelo Jacopo, pai do Jacopo, Franco Bianchi, avô do Jacopo, e porque eu queria saber se o vinho está pronto. É uma brincadeira à parte, mas assim, os Brunellos antigos eram vinhos que demoravam muito para amadurecer. E aí pouca gente sabe, né, que americano não existe igual.
existe uma família que era italiana, que imigrou para os Estados Unidos e depois voltou para a Itália. Pouca gente fala disso, e aqui é uma cutucada mesmo, mas o Brunello é um fruto de um trabalho blend da genialidade italiana com a genialidade americana, o que os caras aprenderam lá. O Brunello virou um brand e, lamentavelmente, ao virar brand, ficou mais caro para a gente, tá? Então, o Brunello hoje, eu diria que é um dos vinhos mais disputados do planeta, né? E, obviamente, o mercado americano é um negócio sensacional. A cidade de Montalcino, que ela está completamente saturada em termos de espaço, ela tem lá, pela denominação de origem, que, como eu contei no Chianti, permite a adição de uvas estrangeiras, Brunello não pode ser nada mais, nada menos que 100% Sangiovese, e no caso deles, Sangiovese Grosso. A Sangiovese Grosso é a uva da região de Brunello que produz o vinho Brunello di Montalcino, que é um DOCG, Dominazione di Origine Controllata e Garantita, como é um Chianti clássico, e tem o seu Rosso di Montalcino, que é como se fosse o segundo vinho, que aí é só um DOC, tá? Então, o Brunello é um vinho que criou um charme inequívoco e hoje a gente pode dizer, e aí que tem uma dica boa para os nossos amigos, infelizmente, como você cria a marca, você tem Brunellos que é de você tomar de joelho no milho, sendo açoitado, e tem Brunello que é enganação. Isso é a tristeza da brincadeira. Então, seguir um bom produtor é fundamental, tá? E aí a gente tem marcas impressionantes que fazem vinhos. E muitos produtores artesanais que produzem coisas extraordinárias também, coisa pequena e que hoje em dia são vinhos disputadíssimos, tá? E eu diria, né, que do ponto de vista de Itália, né, quando a gente fala de Itália, Brunello e Barolo são os vinhos hoje em dia que disputam o coração, principalmente dos mais abastados, né? Todo cara que tem muita bala quer tomar um Barolo e quer tomar um Brunello de Montalcino. Vamos falar de vinícola aí, Olha, só de sacanagem, olha o que eu trouxe aqui para vocês. Esse eu peguei da minha adega, liguei o Soldera? Tem o Soldera? Aqui, ó. Mas a gente vai falar do Soldera aí também, né? Eu só fiz de sacanagem, porque esse homem, eu fui na Vinitaly, como você falou na minha introdução, eu fui em todos os anos quando eu estive na Expand. E a melhor época da Vinitaly, que é a maior feira de vinho do mundo, era na hora que eu sentava para degustar um Gianfranco Soldera, que nos deixou agora 3 anos atrás. Eu tenho saudade que daqui a pouco eu vou começar a chorar. Vamos lá. Tá aí, ó. Tá a imagem aí. Tá aí o Soldera aí para você aí, ó. Pena que precisa vender o carro para comprar esse vinho, pelo amor de Deus. Exatamente. É muito violento. E outro dia eu abri uma garrafa e abri depois de muitos vinhos. Eu quase chorei de tristeza, porque é um vinho que tem elegância. Por isso que eu acho que a pergunta do Cid foi ótima, né? O Brunello é difícil você definir se você realmente não conhece o produtor. Porque esse vinho ele está muito mais para um vinho que prima pela elegância do que Brunellos que tem muita força, muita extração. Tem vinhos de Brunello que são power. Esse aqui é a leveza. E eu abri depois de vinhos tops, né, que meus amigos trouxeram aqui para a gente degustar, e eu me arrependi, lágrimas de sangue, porque eu acho que eu devia ter feito o contrário. Tomado o Soldera antes dos Bordeauxões, que são vinhos mais intensos, entendeu? Mas o Brunello é uma magia, tá? É uma magia. Tem um cliente do Sérgio, lá do Azul, que, como eu falei para vocês, foi meu cliente da Expand, que é o tio da minha esposa, que é um grande executivo. Ele simplesmente adora Brunello, porque alguém falou um dia para ele que era bom, e ele conseguiu, porque gosta, e foi fazendo a pós-graduação, e tem uma adega de Brunellos que, quando eu vou ao Rio, eu de vez em quando peço, sou convidado, eu me convido para ir lá, para poder tomar um bom Brunello com ele. É uma delícia. Pena que é caro. Vamos falar um pouquinho da Banff também, que essa, inclusive, eu tive a oportunidade de visitar. Foi essa que eu acabei me atrasando e chegando atrasado lá no restaurante. Conta aí pra gente. Como diz aquele apresentador da televisão, quem sabe faz ao vivo. Eu já cutuquei um pouquinho, tá? O Castelo Banff é exatamente a família Giuliani, que é a família que eu comentei para vocês. Migraram para os Estados Unidos, são excelentes homens de negócio, voltaram com a grana e montaram o Castelo Banff, simplesmente majestoso do ponto de vista de branding, né?
faz vinhos desde seu rosso, como eu falei, o Brunello básico, e aí faz reservas que são realmente vinhos espetaculares. Vale destacar aqui que esse tipo de Brunello, porque tem tudo a ver com o mercado americano, já são os Brunellos do Castelo Branco muito mais intensos, muito mais encorpados, comparados, por exemplo, com um Soldera, um Reragnai ou mesmo um Salvione. São vinhos já mais de produtores mais, como eu diria, artesões, né? L'artigiano del vino. E o Banff já é volume e um vinho que tem um corpo, uma estrutura que o americano gosta, né? Eu não sei se todos sabem, né? Mas a graduação alcoólica dos vinhos nos últimos 20 anos tem uma influência grande do mercado americano, tá? Os vinhos de Bordeaux, por exemplo, tinham 11,5, 12, e alguns deles tinham até chaptalização, que é a adição de açúcar no mosto para aumentar o álcool. Hoje tem vinho de Bordeaux já com 13,5, 14, e eu já provei vinho de Bordeaux de uva natural, sem adição de açúcar, com 15,5 de álcool. Então isso tem um pouco de mercadologia aí, que o americano gosta do vinho mais porretão, tá? Mais alcoólico. Muito bem, Gastão. Agora tem um tal de Sassicaia aí, né? Não tem? Aí eu me emociono. A gente só tem umas 3h30 para falar. Então, é o seguinte. O Super Toscano, de novo, tem o dedo dos americanos também, tá? Mas é assim, a região, que é onde é feita o nosso amigo Sassicaia, que é o precursor, é na costa da Toscana. De novo, 100 e poucos quilômetros, né? Se você for em linha reta, vai almoçar lá no restaurante romano, em Viareggio, desce Viareggio, né? Passa por Lucca e chega a um povoado chamado Bolgheri, né? Bolgheri é um burgozinho também, tem uma cidade um pouco maior que a Castagneto Carducci do lado. E o Sassicaia, pouca gente sabe, o Sassicaia é do Barão Intesa della Rocchetta. E aí começa a juntar minhas paixões de novo. Por isso que eu preciso de mais tempo, mas presta atenção. O Barão Intesa della Rocchetta é nascido aonde? No Piemonte. Nasceu em Rocchetta Tanaro. Só que ele era muito poderoso e a paixão dele era criar cavalo. Ele criou o cavalo lá no Piemonte, criou os 2 cavalos mais importantes da história do puro sangue inglês. Ribot e Nearco, codelaria desenvolvida pelo Federico Tesio. O que aconteceu? O Barão Intesa della Rocchetta era amigo de quem? Do grande Philippe de Rothschild. Aí o Philippe de Rothschild, que vocês sabem, proprietário do Chateau Mouton Rothschild, esse cara, eles faziam os grandes eventos dele. Pouca gente sabe que o Barão Intesa della Rocchetta, na propriedade da praia, né, pertinho da praia dele, em Bolgheri, Castagneto Carducci, na Toscana, ele já plantava Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc desde a década de 40. Só que ele fazia o quê? O vinho para ele beber, para servir para o Barão Felipe e para os amigos. Uma história parecida com o Vera Sicília espanhol. E ele só lançou o vinho dele com a safra em 1968. Então, já tinha 30 anos que eles faziam vinho e ele lançou a marca Sassicaia, que é da tenuta sanguíneo dele. E aí, este vinho, que é um vinho interessante isso, como essa região ela tem uma região do ponto de vista de solo e de climatologia parecida com a região de Bordeaux, as castas francesas se deram muito bem. E nessa propriedade, que é a tenuta sanguíneo, nasceu o que eles chamam, foi batizado por americano, de Super Tuscan. Por quê? Porque era um vinho forasteiro. Não tinha denominação de origem para esse vinho. A denominação de origem, Bolgheri, só veio em 1994, que virou DLC, Dominazione di Origine Controllata. Então, e virou Super Toscano, porque era um super vinho, mas que não estava muito preocupado se tinha regulamentação ou não. E de talvez 30 anos para cá, foi o maior boom, na minha opinião, do ponto de vista de branding de vinho, junto com os Brunellos da Itália. São os famosos Super Toscanos. Que eles nasceram na costa da Toscana, mais especificamente em Bolgheri, e trouxeram investimento dos maiores produtores hoje da Itália, e por que não dizer do mundo, estão hoje em dia com propriedades nessa macro-região, que inclui, né, a parte de Livorno, a província de Livorno, e a província de Grosseto. São as 2 províncias. Então tem vinhos realmente extraordinários. E aí, vale destacar para vocês que, por exemplo, não é Super Toscano só o vinho da costa.
Por isso que eu fiz questão de falar do Então, Flatianello. peraí, deixa eu dar um tempinho aqui, deixa eu dar para você poder dar um gole aí do seu Chianti. Eu queria fazer o seguinte, olha aqui, já tem gente aqui, Rogério, já monta uma viagem para essa. Eu tô vendo, cara. Eu já quero. Então eu vou dar a palavra para o Rogério perguntar. Pergunta o que você quiser para o nosso amigo Gastão aí, Rogério. Cara, primeiro eu tô apaixonado. Gastão, parabéns. Eu gosto de vinho, né? Eu sou um cara que bebe pouca bebida alcoólica, mas vinho tá na minha lista e a gente aqui em casa gosta. Meus filhos adoram vinho, minha esposa adora vinho, enfim, eu tô apaixonado e vou te convidar para fazer uma live comigo, cara, pra gente falar sobre vinho. Vamos Se você falar. puder, vai ser uma alegria a gente estar junto falando sobre vinho. Rogério, Oi. Eu peguei um gancho quando você falou. Você falou de 50 países. Você não falou da Austrália e da Nova Zelândia. Então já está programado a gente falar desse tema depois. Tá bom? Legal. Tem vinhos maravilhosos lá também, né? Maravilhoso. E eu ainda, cara, tô pensando, eu vou gravar nesses lugares, cara. Eu vou, com certeza, ano que vem, eu vou estar nesses lugares gravando. Porque, meu amigo, coisa maravilhosa isso aqui. Bem, minha pergunta para você, Gastão, é a seguinte. Você falou sobre os super toscanos. Isso. Me dá um pouco mais de informação sobre isso. Ótimo. Então é isso mesmo. Dicas de super toscanos. Vamos dar dica. Mas primeiro, de novo, super toscano nasceu, o primeiro super toscano. Há um pouquinho de controvérsia, porque tem ciúmes entre a praia, né? Entre a região da costa e a região de dentro. Então o Sassicaia é tido como o primeiro. Aí o Tignanello também briga de ter sido o primeiro. E tem a Azienda San Felice, que lançou o Vigorello em 68 também. Então tem uma briga de quem é o primeiro super toscano. Então, o super toscano, a maioria das pessoas entendem mal, que pensam que o super toscano é da costa. Não. Então a explicação do super toscano é um vinho que ele, entre aspas, como eu brinquei com vocês, ele é um vinho forasteiro. Porque ele não tem o brand, ele não precisa seguir a denominação de origem controlada. Então nasceu na costa e os principais super Tuscans são da costa. Agora, como eu já falei para vocês, o Flatianello, que é lá de Panzano, é um super toscano. Ele poderia estar escrito nele, rotulado Sangiovese Chianti. Não, ele é um super toscano. Como eu falei para vocês do Tua Rita Redigaffi, que também é talvez um dos melhores entre todos os super toscanos, e o Solaia, que está aqui, que é irmão desse que está aí na tela, irmão do Tignanello, que também é da região do Chianti. Então, super toscanos significa não estarem com aquela DOC obrigada, eles na maioria são uvas estrangeiras, não são uvas locais, certo? Lembra que o nosso amigo Sassicaia era Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc, e é até hoje. E aí tem empreendimentos maravilhosos, como o próprio Antinori, que está na tela, que comprou a maior propriedade na costa, chamada Tenuta Belvedere, que faz o Guadaltasto. Então, pediu dica aqui o Cid, eu falo até amanhã, tá? Mas vamos falar de cabeça rapidinho aqui para vocês. Eu sou uma observação, eu não conheço lá a Antinori, mas está no meu radar. Olha que arquitetura desses caras, que coisa maravilhosa. Esse é na Toscana, esse aqui é a Tenuta Santa Cristina, lá no centro. Lá de novo, lá no coração do Chianti. Então, as dicas dos super toscanos que eu mais me encanto, que eu mais amo, são, sem dúvida nenhuma, o Sassicaia, que é o ícone, e aí tem os projetos, por exemplo, do Antinori, que tem o Tignanello que está na tela, tem o Solaia, e sempre que eu degusto as cegas, tem um segredo para contar, o Solaia se dá melhor que o Sassicaia, tá? Então é de novo uma rivalidade entre o Super Tuscan do Chianti e o Super Tuscan, por exemplo, da costa, que é o Tenuta Belvedere, que é o Guadaltasso, que é também de propriedade do nosso amigo. E aí, provavelmente nós vamos mostrar aqui agora, em tendo tempo, o Angelo Gaia, de novo, piemontês, pegou o dinheiro dele, que ele ficou bilhardário com o que ele fez no Piemonte, e investiu numa propriedade do lado do Sassicaia, da Tenuta Sanguido, e montou lá a Camarcanda. A Camarcanda é, entre aspas, parecido, uvas estrangeiras, todos os grandes vinhos dele são a base de Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc. Então, olha essa estradinha de acesso aí, eu não conheço ninguém, mas está no Não, e lá a obra foi feita por um arquiteto super famoso italiano chamado Giovanni Bo.
toda a vinícola, né, todo o processo industrial está debaixo da terra. Então, a agressão na natureza é perto de zero. Tá? Esse Ângelo Gaia, que eu conheço muito bem, já tive algumas vezes com ele, agora o filho dele esteve aqui o ano passado, tive com ele, o menino promete ser mais invocado do que o pai e que o avô, e esse projeto da Camarcanda deles é um negócio extraordinário. Tá? De novo, há controvérsias, né? Que o italiano, que é italiano de verdade, fala, pô, esse Cabernet Sauvignon, eu não quero beber Cabernet Sauvignon, eu gosto do Sangiovese, da Nebbiolo, etc. Mas aqui, como eu brinquei com vocês, eu gosto de todos os vinhos e com todo respeito. Sendo um vinho bom, bem feito, pode ser de Cabernet Sauvignon italiano, que eu mais vou por claro. Então, Cid, eu tenho uma lista aqui para te passar, realmente infinita. Eu destacaria Solar, Sassicaia, inclusive tem outra propriedade chamada Castello del Terricchio, que faz o Lupicaia e faz o Castello del Terricchio, e aí os que eu falei já, que eu amo de paixão, o Flaciarel della Pieve, Sangiovese puro, e o Redigaf do Castello di Ama, que é Merlot puro. Obrigado. Que maravilha! Tá aí o vinho aí, o Camarcanda aí, olha. Tem um Camarcanda aí na tela. Esse é o vinho top da casa, tá? Inclusive, casa Camarcanda, no dialeto local, significa casa do mercante, tá? O Camarcanda você pode perceber que linda essa foto. O Camarcanda, que é a propriedade, tem o apóstrofo. K, espaço Marcanda. Mas o vinho não tem, tá? É Camarcanda com apóstrofo embaixo, Camarcanda sem apóstrofo. É um negócio fantástico. Esse é o top, tá? Aí tem o Magari. Olha o nome do vinho. Magari. Magari em italiano é primo do prego, né? Magari. E depois do Magari tem o Promis. E ele faz também vinhos brancos deliciosos. Faz um chamado Vista Mare, que é de chorar. E aí tem um detalhe, tá? O Ângelo Gaia me falou, Gastão, eu sou piemontês, é ali que eu fiz tudo, eu vou continuar sendo, mas eu gosto muito de ir pra Toscana. Fala, Gastão, el peixe de Bibona é grandíssimo. Eu ainda perguntei para ele, você não bebe com Cabernet Sauvignon? Ele falou, não, il bianco. Então, é um espetáculo, é um negócio maravilhoso. Que maravilha! Olha aí, ó, nós já estamos com 1h30 de programa e o pessoal não vai embora, cara. Olha aqui, ó. Olha, muito obrigado. Gastão, adorei. Eu guardei de surpresa para o Gastão. Eu consegui um vídeo aqui. Ele é curto, tá? Mas mostra cenas da Toscana. É de uma das vinícolas que você mostrou aqui, tá? Legal. São cenas que dá vontade de você já pegar o avião e ir para Toscana, tá? Então, nós vamos encerrar o programa com essas cenas. Eu queria dar ao Rogério aí um momento para ele se despedir da gente e dar sua saudação final. Rogério. Quero agradecer demais, Flávio, o convite. Cid, obrigado. Gastão, obrigado por poder dividir essa mesa com vocês, esse espaço, um privilégio, uma honra para mim. E confesso que a minha vontade, eu não vi o vídeo ainda, cara. Antes de ver o vídeo, eu já queria abrir a porta ali, pegar o voo, pegar meu equipamento de gravação e gravar todas essas vinícolas, cara. Eu ainda vou fazer isso. Obrigado vocês. Olha, eu realmente falar desse tema é mais do que tudo, é um prazer imenso. E ainda você vê como o vinho aproxima, né? Eu digo que às vezes eu tomei o vinho sozinho na minha vida, e às vezes que eu bebi uma garrafa de vinho sozinho, eu lembro como hoje, tá? Porque o vinho foi feito para ser compartilhado. Então eu estou realmente feliz e eu queria encerrar dizendo o seguinte, muito obrigado pela oportunidade. Obrigadíssimo, gente. Foi muito legal, muito bom. É aquilo, né? A gente ficaria aqui até 10 horas da noite, tranquilamente, tomando bom vinho e ouvindo coisas deliciosas. Rogério e Gastão São Feras deram um brilho realmente especial aqui para o E-Show. E eu quero dizer, aqui no ar, ao vivo, vocês são show, cara. Brigadíssimo, grande abração a vocês.